Está na hora do café missioneiro, até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Delarue. Jornalista e comunicador Fábio Delarue. Está na hora Muito bem, do café. 1h15 desta quarta-feira chuvosa e eu estou com o Mauro Tidel. Que bom que ele me deu a letra aqui de como pronunciar o sobrenome. O Mauro é engenheiro agrônomo, mas muito ligado à área de TI. Nós vamos entender como que um engenheiro agrônomo acabou por optar por esse caminho. Ele é da Usina Info e o nosso papo hoje mistura tecnologia, agronomia, desenvolvimento e o que mais aparecer. Pois ainda repercute a questão que ontem quase nos pegou de calça curta aqui. Pois, na verdade, uma das grandes derrapadas aí do governo federal publicou na segunda-feira que poderíamos trazer via terrestre ou por água, lago, rio, apenas $150 e hoje foi publicado no Diário Oficial da União que voltaram os $300. Esse assunto foi amplamente abordado aqui e está em todos os sites, jornais hoje. Eu ainda dou um recado no começo do programa, uma notícia importante que o IESA oferece cursos técnicos gratuitos pelo Pronatec. É só entrar em contato pelo 3313-1922 para se saber maiores informações sobre estes cursos que estão sendo oferecidos. Mauro, muito boa tarde. Fazia tempo que a gente andava, pelo menos eu imaginava te convidar, não tinha feito o convite oficial, mas imagino que teremos uma boa meia hora, 40 minutos aqui de conversa. É um prazer te receber aqui. Prazer, Fábio. Obrigado pelo convite. Estamos aí para trocar uma ideia, ver como é que... Muito bem. que Vamos começar. Como é que um engenheiro agrônomo seguiu para esse caminho da TI, da informática? Como é que é isso, Mauro? Eu sempre, na parte de agronomia, eu sempre procurei trabalhar com tecnologia. Era software, era desenvolver agricultura de precisão, que é usar imagem de satélite, GPS, isso nos idos de 2001, 2000, aí eu já estudava sobre isso, sobre tecnologia e como isso podia vincular a agricultura. Trabalhei com agricultura de precisão um período como agrônomo também, agricultura de precisão, desenvolvi softwares voltados para a agricultura numa empresa que eu trabalhava, numa ONG que eu trabalhava. Depois disso, fui trabalhar com agricultura de precisão e ainda tecnologia ainda precisa evoluir nesse processo na agricultura. Por quê? Existe resistência em relação a isso, aos métodos tradicionais, sendo que sabe-se que só se consegue resultados hoje satisfatórios se toda a tecnologia for aplicada. Isso está resolvido. Assim, Fábio, a agricultura é que nem... Vamos pegar carros hoje, veículos. Quando você pensa tecnicamente em um sensor de estacionamento que é lançado como top de linha, tecnicamente não tem nada de técnico. Tá? Não tem nada de difícil, de uma informação que não está no Google disponível como fazer. Possivelmente, se você procurar lá como fazer um sensor de estacionamento em casa, vai ter desde tempo. Só que ele não é colocado porque as pessoas também não sabem usar. Tá? E aí, quando se fala em agricultura, você tem hoje coletadeiras que, no momento que ela está colhendo, ela está montando mapa de produtividade, de umidade. Só que isso você tem que chegar no final do talhão, armazenar essa informação e começar de novo. E aí nós caímos num problema que é um problema de operação, de mão de obra, de quem está usando isso. Agora eu entendi. Tu vai usar essa informação, a pessoa que está operando uma máquina lá. Então a gente tem aí vai me dizer, mas a gente tem escola técnica e tal. Mas a escola técnica depende, possivelmente não está formando para esse. Tem um delay muito grande entre a escola, entre a faculdade, de conseguir estar ao mesmo tempo a educação formando do que as pessoas.
E isso vale para o meu negócio, para a agricultura, para o teu. Sim. Vai sempre existir esse delay. Não deveria, mas ele vai ter um tempo. Então a agricultura, na verdade... E aí aconteceu crises na soja, aí eu digo, não, que era uma coisa que eu sabia, a parte de tecnologia, de desenvolvimento de site e tal. E aí a gente mudou. Começamos a trabalhar com site, já fiz site de jornal, depois a gente veio para cá, que aí a gente, tipo assim, aí eu abandonei de vez. Aí eu digo, não vai ser isso que eu vou continuar por enquanto. Futuro ninguém sabe, né? Nosso primeiro diálogo foi na Marechal Floriano. Tu tinha aberto há muito pouco tempo a usina. E eu me surpreendi como uma empresa aqui de Santo Ângelo, às 5h15 da tarde, tinha uma pilha, mas uma pilha, senhores, de remessas pelo correio para distribuir para todo o Brasil. Algo a partir daqui de Santo Ângelo. Daí tu me explicou que isso era vendido pelo site, as pessoas acessavam de todo o país e tal e tal. Tu estavas ali montando... oferecendo um serviço diferenciado que as pessoas poderiam imaginar, mas em Santo Ângelo tem isso? Aonde que eu quero chegar com essa observação? Eu quero chegar que uma boa ideia, um conceito, uma necessidade, tu estava juntando esses pontos, né? Para montar uma empresa e tal. Que tu tem para me contar dessa experiência? Na verdade, assim, se tu pegar teoria da administração e tal, o brasileiro tem um costume de dizer, ele acha que quebrar é feio. E eu tenho muitos amigos e conhecidos que quebraram e fizeram que nem uma ema, abriram um buraco e enfiaram a cabeça dentro e não perguntaram para ninguém para aprender com aquilo ali. Mesmo que as emas não façam isso, né? Que isso seja isso é uma apenas piada, uma piada. Mas faz que nem a piada do Tatu Bola lá. Que faz. Sim, mais ou menos. Se nós abrimos um curso de informática quando a gente chegou em Santo Ângelo, e as pessoas ainda tem uma cultura de que o que vale é o diploma e não o que elas sabem. E a gente queria ensinar, então possivelmente, e aí alguns erros de cálculo e coisas assim, então somando a isso, não deu certo. Assim, a parte de curso, eu dei aula particular para idoso, para pessoas com Parkinson, eu já me virei o que deu para conseguir pagar as contas. Um período antes desse período que você teve lá. Tivemos Lan House, a história da Lan House é muito, muito engraçada, assim, se tiver tempo. Claro, rapidinho. A gente tinha comprado os computadores para fazer a escola de informática, o curso de informática. Um dia cruzou uma menina na frente, a minha esposa estava atendendo, era eu e ela. Cruzou uma menina, vocês têm acesso à internet? E os computadores parados, porque a gente queria fazer curso, era o sonho, entendeu? Sim. Só que as contas chegando. E ela dizia assim, tem. Tá, mas quanto? Olhou na frente e tinha R$1. R$1. Sim. Extremamente calculado, tecnicamente. Claro. Bem planejado. Bem planejado. Tudo, E começou a virar. Tipo assim, conseguimos pagar as contas. E junto com isso a gente entrou com o desenvolvimento de site. Eu já estava nisso. Eu sabia que tinha mercado aqui. Guia da Balada, o site Guia da Balada foi desenvolvido por nós. Nós éramos donos dele. Que foi um estouro quando a gente lançou. No primeiro final de semana, assim, só que a gente montou todo o beabá, estratégia, foto, cartãozinho. Com isso a gente conseguiu sobreviver esse período, nós trabalhávamos domingo de tarde para tomar um sorvete, eu digo assim. Claro. A gente, as pessoas veem, vê os tombos que eu caio, vê os tragos que eu bebo, não vê os tombos que eu caio, Exatamente. né? Depois disso, a gente viu que tinha que dava para crescer. Aumentamos a Lan House e tal, e nós sentimos uma deficiência na parte de informática. Não é deficiência, mas que o nosso conceito nós poderíamos fazer algo legal. Meu irmão não trabalhava com a gente, veio trabalhar. Começamos com informática, também foi melhor, tranquilo. Um dia aparece alguém para consertar a dita cuja da câmera. Apareceu, porta dentro lá e diz, não, vocês consertam? E ele diz, não, eu conserto. Ele é engenheiro, agora é engenheiro elétrico, mas trabalhava com eletrônica há anos, entendeu?
E aí ele pegou e consertou. E aí surgiu um outro nicho de mercado. Um outro mercado para consertar. Conserto de câmera. Justamente no boom das câmeras fotográficas. Das câmeras. Tá, beleza? Vamos lá. A segunda câmera que nós pegamos, de um professor da URI, eu lembro até hoje, eu não lembro o nome dele, eu cruzo na rua, era só tirar um probleminha que tinha na lente e tal, coisa simples, tipo assim, era barbada, tirar, na hora que ele foi montar, queima o flash. Tá? No nosso conceito de sempre fazer o justo, Claro. nós chamamos o cara e disse assim, ó, nós estava quebrado, na verdade assim, nós não tínhamos dinheiro, nós tínhamos para pagar as contas. Sim. Fulano, aconteceu isso, nós vamos te dar uma outra câmera. Nós vamos comprar. Não tinha mais aquele modelo, nós tínhamos que comprar outra, similar, superior. Doeu, eu digo que era a primeira pedrada que a gente levou. Com isso começou a surgir outras câmeras e tal, e aí nós não tínhamos peça. Nós comprávamos câmeras novas, tirávamos a peça, colocávamos no do cliente e ficava com aquele pedaço daí. Partindo da lógica que se tem uma, daqui a pouco vai aparecer alguém que queira aquela outra peça. Claro. Começou a sobrar um monte. Sim, e sempre a necessidade era quase sempre a mesma peça, eu imagino. Sim, começou a sobrar, só que aí nós já tínhamos, na época da informática, nós já tínhamos feito um site, porque nós pensamos assim, peraí, em rock deve ter um cara que quer comprar, em butiá e tal. Vamos pegar uns caras lá e liberar um acesso interno para ele. Nós já tínhamos o desenho do site pronto, mas não pensando em vender. Vamos botar para vender na internet. E aí nós começamos a desmanchar aquelas peças, que eram peças novas, na verdade, que a gente desmanchou e começou a vender. E começou a funcionar. Assim, número de acessos, contatos, e aí... E aí foi constatada uma necessidade. É isso. Aí a gente... Que existia no país inteiro. E aí a gente tinha um problema. Como que eu vou conseguir 50 LCD? Aí são as coisas do destino, né? As pessoas dizem, você tem sorte. É possível. Existe um componente de sorte que a gente não... Eu não consigo mensurar e dizer assim, é sorte ou não é. Entendeu? O Marinei trabalhava com desenvolvimento de placas eletrônicas, entendeu? Componentes, placa de automação, qualquer componente que placa eletrônica. O cara chegou para nós e disse, nós precisamos de um seguinte produto. Você coloca, ele é uma bancada, você coloca a mão, ele para, você tira, o motor começa a girar. Tá, só disse isso. Não posso dizer mais porque o produto está em processo de registro. Tem como fazer. Nós nunca fomos de dizer não. Na verdade, assim, tudo tem como fazer. Quiser um foguete para a Lua, você faz. Quanto vai custar, não sei. E o tempo, né? Como é que fica? Mas a gente sempre teve essa ideia de que as coisas dá para fazer. Se você tiver boa vontade, tiver estudo, quiser fazer, você consegue. Tá, aquilo ali virou um produto que hoje é o Pet Sunny, que é um banheiro automático para cachorro, de um pessoal de Cândido Godói. O projeto é legal e tal, só que aí ele chegou para nós, tá, Mauro, nós queremos anunciar e nós vamos precisar, e aí nós íamos desenvolver toda a placa eletrônica. Nós vamos precisar de 1000 unidades. Eu digo, tá, tinha um microcontrolador lá, um PIC, 1000 unidades, teoricamente, no Brasil deve ter, né? Eu aqui em Santo Antônio, o cara em São Paulo vai ter. Pronto, entrega o 1000 distribuidor oficial. Fulano, sim, assim. Para daqui 60 dias. Sim. Eu digo, não, peraí. 60 dias para ter? Aí eu, conhecedor da internet e tal, eu digo, não, deve existir um meio de eu fazer isso. Sim, e importar. E importar. Aí surgiu o outro caminho. Aí a gente... Aí tem um amigo meu que diz que eu sou muito cara de pau, entendeu? Que eu, na verdade, eu não tenho vergonha de perguntar se eu preciso de uma coisa. Sim. Eu fui porta dentro na Receita Federal, perguntei como é que funciona. Claro, e é assim. Teoricamente, e as pessoas às vezes têm medo, ou devem, ou... Sim. As pessoas têm receio de que as pessoas vão tratar mal, de que Não, e não é assim. É muito, não é assim. Você tem que ter uma necessidade, óbvio, que vai... Tem que ter uma necessidade real e ir lá e conversar. E a gente foi conversar, foi muito bem recebido, muito bem explicado o processo. Não é um processo simples, entendeu? Tá, mas tem como fazer. Aí não tem como fazer. Nisso, plinha o negócio das câmeras. Certo. Aí, na verdade, a soma das duas coisas não virou para aquele projeto.
E aí nós começamos com câmeras, com peças para câmera. Sim. E hoje, inclusive, a realidade já é bem outra também, né? Isso foi há, o quê? 5 anos atrás. 5 anos atrás. Que era o forte, nós começamos com 40 peças. Tá? Hoje a gente importa um meio container. Tá? Então, se começou com as peças para câmera, mas sempre sabendo que o mercado, o meu concorrente é o Paraguai. Sim. Então a informação essa da Receita, para mim, tem um impacto direto. É visível, por exemplo, assim, quando tem um problema em Foz do Iguaçu, ou tu vê, é visível o incremento de vendas. Claro. Tá? A peça para câmera, ela tem a câmera se usava muito. Hoje o celular tomou conta. Substituiu, né? Substituiu. De 2 aparelhos se fez um, né? Por exemplo, o turista, isso é uma coisa, foi um caminho óbvio, né? E fez com que de 2 aparelhos que ele carregava, ele passou a carregar um só. Né? Isso é absolutamente... A Kodak, né? a Kodak, não fui ver o último tempo, mas a Kodak a princípio estava em dificuldade financeira, acho que quebrou. Tá? A Panasonic também teve a parte de smartphone na Índia, uma coisa assim, também teve mal das pernas. E esse mercado, ele está diminuindo. Vai continuar a das semi-profissionais, das câmeras de entradas profissionais com lente e tal, mas não vai ser um mercado tão grande que nem a da câmera amadora. E o interessante que ocorreu nesse segmento, a gente observando a própria publicidade disso, as câmeras semiprofissionais, que na verdade são o quê? Câmeras com uma roupa que se deu para, pelo menos na minha leitura, eu brinco com fotografia há muito tempo, então, por exemplo, é só tu olhar os recursos disponíveis numa câmera, tipo essa Cybershot das últimas que saíram, para uma semiprofissional, está sujeito a Cybershot a oferecer mais possibilidades ainda, mas é a questão dessa fantasia do peso, da forma de pegar a câmera e tal. É ou não é, Mauro? Eu tenho uma visão seguinte, o problema todo, isso é que nem dizer, eu comprei uma câmera de 15 mil reais e eu vou tirar foto, o Mauro vai sair bonito numa foto, não tem milagre. Não existe isso, mas as pessoas têm que entender que tem técnica para tirar foto. É óbvio. Tá? E que fotógrafo, o cara se autodenominar fotógrafo porque começou a tirar foto ou porque gosta de fotografia também é outra mentira. Né? É outra mentira. Você vai tirar uma foto, eu vou centralizar a pessoa, mas por quê? Como? Não, tem os pontos de ouro. Tem técnica. E aí tu vai dizer assim, mas eu estudei a técnica, eu não consigo tirar uma foto que nem eu... Porque aí tem uma coisa que é... O talento. Que é eu chamo de plim. A pessoa tem que ter o plim. Então a câmera... a amadora, óbvio, o que aconteceu com muitas das câmeras amadoras? Por exemplo, tu vai pegar uma câmera amadora, muitas não vão ter mais um modo manual. Porque voltamos à história do sensor de estacionamento, da tecnologia. As pessoas não sabem usar. E elas querem pegar e apontar e bater a foto. Claro. Que é o que o celular deu hoje. O celular e carregar junto e tal. Elas não estão preocupadas com... Elas se preocupam com 15 megapixels, mas não sabem para quê. Sim. Elas nunca vão fazer um outdoor. Um outdoor, não precisa disso. Mauro, nós vamos a um intervalo e focados agora pela câmera de Estevam Menini, o cara que tem o plim, como diria o Mauro. Vamos ao intervalo, em seguida estaremos de volta. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. De volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Hoje está chovendo, não é notícia isso, mas eu espero que o meu convidado, ele diga para nós por que a internet, dia de chuva, fica desse jeito. Um amigo aqui, por rede social, reclamou há pouco, que o programa não tinha começado ainda na internet. Vocês acreditam? Nós estávamos aqui falando há quase 20 minutos e o programa ainda não tinha começado pelo delay. Pois é que a chuva molha os fios e a internet fica desse jeito. É a mais pura verdade. No século XXI temos disso. Não é mesmo, Mauro Tidel?
Digamos assim, ela molha as espoletas. Não, na verdade, o cabeamento de cobre vai ter influência na redução dessa velocidade. Às vezes a gente tem uma ilusão, a internet está lenta. Ela está lenta, é uma forma isso, tem que identificar aonde está. Por exemplo, o nosso site estava hospedado, a loja virtual, usinainfo.com.br, estava hospedado nos Estados Unidos. Isso há uns 4 meses atrás. Tinha dias que era um inferno, porque ele ia o link vai até São Paulo e de lá ele pega uma outra rota para os Estados Unidos. Isso é que nem estrada. Uhum. Em algum momento, se todo mundo quiser sair de Santo Ângelo, vai trancar a ponte. Sim. Tá? Se a ponte estiver interditada porque choveu, digamos, uma chuva, ou tem um link de rádio em algum ponto, por mais que seja, vai ter interferências atmosféricas, não tem como não ter. Então, são as variáveis, às vezes não se sabe. Tem histórias da Copa, por exemplo, que durante a Copa os caras reduziram a banda para os lugares e liberaram para 4G na capital. Uhum. Para gringo ver, né? Que coisa. Então existe essa história e não saberemos. É uma mistura de lenda com suposição, mais ou menos assim. Né? É isso aí. E o resultado é uma porcaria, né? Essa que é a grande verdade. O resultado é uns malucos querendo fazer internet fora da capital. Então, na verdade... a gente, assim, nós, em termos gerais, porque a gente abriga aqui um streaming... né, de áudio, um streaming de vídeo em separado, né? Mas nos dias de chuva, efetivamente, que a gente observa isso. Nos outros dias, por exemplo, essa imagem que tu observa dentro do nosso monitor aqui no estúdio, ela é direto aqui na saída da nossa captação aqui, né? O nosso streaming normalmente tem um delay muito... não é muito grande. Mas, como eu disse, nesse dia acontece isso mesmo, Mauro. Pois, então nós falávamos da questão das câmeras, o que vocês passaram, então, a distribuir peças de reposição para todo o Brasil, enfim, né? E hoje, com a ascensão dos smartphones, essa realidade mudou um pouco, porque a pessoa não dá nem tempo de arrumar o seu smartphone e já quer outro, porque também tem aquela questão, a câmera, ela era utilizada de uma forma. O smartphone, ele é utilizado o dia inteiro. A própria durabilidade do equipamento é diferente, né? Então a pessoa, ao invés de mandar arrumar um smartphone, troca por outro. É a obsolescência programada, seu Mauro. E ela afeta. Eu acho que tu tem, por exemplo, assim, a câmera, tu podia estragar ela no final de semana e esperar até o outro domingo para ter ela pronta. Sim. Entendeu? Sim. O celular, você não vive mais sem ele. Você tem que ter ele de manhã e de tarde tem que estar pronto. Então você tem que ter a peça. E aí, quando você chega depende do valor do aparelho, a porcentagem, do que é a quebra do LCD, o custo disso, às vezes, a pessoa fica assim, mas eu vou comprar um novo. Nós estamos numa fase financeiramente diferente também, quanto a renda. Então, então já que ele tem um ano, quebrou, eu vou comprar um novo, que já vai estar melhor e tal. Isso mudou o cenário de câmera digital, que a gente já tinha identificado que isso ia acontecer. Em algum momento a curva de venda ela ia inverter, e ela inverteu. Nos últimos 6, 8 meses é visível a inversão dessa descida. Óbvio que o smartphone vai subir. Só que aí tem um problema, o smartphone, 50% do valor dele é o LCD. E aí se torna muito caro para fazer esse processo de trocar o LCD. Fora que, por exemplo, a Motorola lança o Moto X, aí lança o Moto G dali 3 meses, dali outros 3 meses lança o Moto E. Então tu já tá, mentalmente tu já tá defasado. Eu já não tenho o top de linha. Então aí quebrou, mas eu vou arrumar e tal. Então é um cenário comercialmente para nós, como comércio de importação, ele é muito difícil de você entrar e competir. Aí tem Paraguai, e aí a gente já fez algumas tentativas, entrou, começou a trazer, desistiu.
entrou de novo. Sim. E acabou que possivelmente nós ainda temos peças e tal, mas não vai ser no nosso negócio não vai ser o que foi as câmeras. E o tipo de produto, então, porque sempre tem que ter uma saída, né? Buscar uma saída, buscar uma alternativa. Daí que tipo de produto seria a aposta hoje, Mauro? Bom, o que nós fizemos? Com a leitura que a gente tinha de queda das câmeras, da parte de peças para a câmera, e aí a necessidade do mercado. Nós precisamos um dia comprar uma estação de solda. Fomos tentar comprar de um cara do Paraná, levou 15 dias para aparecer a estação de solda. Aí tu já entendeu de onde é que veio. Da onde é que vinha. E nisso ali, peraí, vamos aprender a importar de forma diferente, que aí é via marítimo. Já é outro cenário, já é outros volumes, é quantidade, complexidade, legislação. E aí a gente começou a trazer a parte de ferramentas para eletrônica. Juntamos a isso ferramenta para eletrônica, que hoje é o nosso carro-chefe. Isso é estação de solda, fonte de alimentação, cuba de ultrassom, chave, equipamentos para conserto de celular. Assim, você tem como trocar só, às vezes quebra só a parte do vidro, do vidrinho que tem no LCD, não quebra o LCD, e aquilo é mais barato. Então você tem que ter toda uma técnica para trocar aquilo ali, não é qualquer um, eu não vou trocar em casa, agora eu vou chegar de noite e vou trocar. Sim. Eu gosto muito disso. Daí depois abandono, daí o produto quase que destruído, né? Isso. Ou praticamente destruído. Ou é uma tentativa válida. É a tentativa só, né? Pois bem. Mauro, a gente vai a mais um brevíssimo intervalo e em seguida voltamos para o último bloco do café. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Estamos de volta com o Café Missioneiro com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Muito bem, encaminhamos o final do meu bate-papo com o Mauro Tidel aqui, pois no intervalo aqui nós nos identificamos com uma questão. Existe uma linha, vamos usar um chavão, uma linha tênue entre o que é da informática e o que é da eletrônica. Existem produtos que tu procuras numa loja de informática, te mandam na eletrônica. Existem produtos que tu procura na outra e te mandam para outra. E aí se cria como diz o Mauro, um nicho. Pois, Mauro, isso é complicado, né? Eu citava o exemplo para ti de uma parede muito bonita, com um eletroduto colocado lá dentro, e na hora de passar um cabo HDMI lá por dentro desse eletroduto, ele não entra. Daí tu sai, tu tem duas alternativas. Ou tu quebra a parede de novo, ou bota o fio faz que eles apareçam, ou tenta encontrar no mercado o tal do mini HDMI, que existe, tu sabe, tu encontra ele na internet e tal. E quando tu vai na loja, pede, as pessoas primeiro te olham com uma cara assim, que será que isso existe ou coisa assim. Isso é apenas um exemplo, mas essa separação da eletrônica e da informática, o que fazer nessas situações? Na verdade, a gente passa isso, o próprio nome usinainfo.com.br, ele vem de informática, que a gente tentou tirar o informática. Porque quando tu pensa em câmera digital, ele é cine e vídeo, ele é eletrônico, mas quem é que conserta? Vamos pensar assim, qual é o cara que conserta a câmera? Quando a gente tinha conserto, a gente não tem mais. Quem é que consertava a câmera? Não é o cara da informática e não é o cara da eletrônica. Ele fica no limbo, ele fica no meio do... E isso existe em vários produtos. O cabo que você fala, cabo USB para câmera digital, eu vou procurar numa eletrônica. A gente tem uma... Vou te dar. A gente tem uma cola ultravioleta para colar LCD para... Quem usa é o cara que conserta celular. Ele é eletrônica. A gente tem um projeto de segmentar os clientes que acessam o site. Por exemplo, você é da área de celular, vai aparecer banners de celular. O básico, entendeu? Da segmentação. Para celular, você trabalha com automóveis, vai ser para automóveis.
Tá, mas e o cara quer uma eletrônica que conserta, o que eu faço com ele? Então, são nichos complexos de tu definir o que é o que e aonde tu vai procurar. Não existe... Se tu pegar hoje o Chromecast, que é o HDMI o HDMI do Chrome lá. É o turbo da Smart. É o aparelho que smartiza as televisões, né? Ele é o quê? Ele é um Android que tem no celular, que roda uma Smart, que pluga numa TV, num cabo HDMI. Não tem uma definição... É um troço absolutamente maluco. Né? Não existe uma categorização hoje de dizer assim, é esse segmento. E está sendo vendido exclusivamente por grandes magazines. Tem mais essa ainda, né? Pelo menos... isso. Os grandes magazines que começaram a comercializar. Começaram a comercializar para transformar a TV em Smart. Então ele é um produto que ele abrange... Ele pode ser trabalhado, vendido, consertado e coisa assim. O segredo que a gente comentava de e-commerce e de... A gente hoje tem... Acabamos conversando um monte de coisa. A gente tem hoje 20 funcionários trabalhando exclusivamente com e-commerce em Santo Ângelo. Tá? Desde fotografia, vídeos, a gente faz vídeo dos produtos, teste de qualidade. A gente não pega o produto que vem da China ou do Brasil e simplesmente bota na caixa e vende pro cara. Não, a gente abre todo o produto, lacra, testa. Ainda assim tem problemas, é logística, correio daqui o Acre, óbvio que não vai ter problemas, não chegar inteiro. Não temos tantos que nem se fosse fazer direto. Mas é um segmento de nicho. Se eu fosse querer comprar e vender Chromecast hoje em Santo Ângelo, eu tava morto. Tá? Então, hoje a gente tem, eu digo, loja de roupa. Ah, você tem loja de roupa e não vende mais porque a pessoa não veio na minha loja. Tem o Mercado Livre que é de graça. Sim. Você experimenta, pega a roupa que você acha que ninguém tem e começa a criar isso. Tem alguns experimentos que fizeram com o Face, tem algumas lojas que usam isso. A gente tem um problema que é entender que a internet pode dar dinheiro. Tá? Entender que o filho da gente, o filho das pessoas, pode trabalhar num e-commerce. A gente tem essa dificuldade, eu chamo a minha gurizada lá, que a maioria são espetaculares. Eu não tenho problema de ingerência, falta, a gente não tem problema. Óbvio que você tem que trabalhar com essa geração. Mas muitas das pessoas possivelmente não entendem o que a gente faz. Esses dias uma pessoa chegou e perguntou pra mim, tá, mas vocês têm curso de informática aí que saiu 20 pessoas aí de dentro? Sim. Porque ninguém entra. Só entra o cara do correio para pegar as encomendas e quando vem as cargas. Então, isso num primeiro momento é muito louco. Sim. É difícil. Hoje a gente entende, já assumiu e digo, é assim, vai ser assim. Parece que teve umas fases que parecia que estava errado. Teve uma fase que eu fui falar com um parente, eu perguntei pra ele assim, cara, tá todo mundo chorando. Tá ruim, porque o mercado não vende, porque as coisas não acontecem, que tá chovendo, e eu tendo que contratar. Tipo assim, tem alguma coisa errada. Aí tu pensa assim, pô, eu sou agrônomo, eu não tenho pra quem correr, minha família não tem nenhum empresário que diga assim, esse cara é o guru e tal. Perguntei o cara assim, toca, vai, tá com caixa, tá vendendo, continua. Então, se você não inovar, se você não acreditar e fizer essa inovação, e quando eu falo de inovar, não é dizer eu vou criar um produto para mandar um foguete à lua. É fazer o básico. Tipo assim, pera aí, esse produto aqui eu tenho que ter descrição. O que todo magazine faz hoje? Ele pega a foto do notebook lá, do fabricante, pega a descrição do fabricante, coloca ali. Todo mundo faz isso. E elas são iguais. São iguais. Você não tem posicionamento no Google. Sim. O que vai fazer deles é o dinheiro no link patrocinado. Então, se você pegar uma blusa, um sapato lá da loja, pegar a foto do site do cara, do fabricante, a descrição, você vai ser igual ao outro.
Então, e a gente nota que até, só te interrompendo, mas até esses grupos no Face, esses grupos de classificados que existem, acabam por se valer dessas fotos genéricas. Fica também replicado na hora de vender o produto usado. É replicado até essa foto genérica aí, né? E daí ele diz, não, é igual a esse, mas na prática... Entende? Eu acho que isso também passou por uma simplificação já também, né? Na verdade, assim, eu considero diferente da simplificação. Se for... desde que se começou o e-commerce, que diz assim, não, o e-commerce dá dinheiro e você não precisa trabalhar. Tá? Isso sempre se falou. Todo mundo quem tem e-commerce vai ficar rico sem trabalhar. Não é assim. Não existe isso, não existe. Mas é isso que eu quis dizer, se tu apresentares o diferencial, isso que tu estás falando, tu vai estar num outro nível. Por isso que eu, por exemplo, o que me chama a atenção dentro de um classificado desses aí, é justamente algo peculiar. Eu não clico numa foto que eu enxergo que é genérica. É isso que eu quero dizer. Mas esse é o meu ponto de vista. Mas eu acho que esse é o segredo. E aí, quando tu passa por isso, você vai ter que aprender a tirar foto. Ah, mas eu não sei. Vai aprender. Você vai ter que aprender a fazer vídeo. Vai ter que fazer Photoshop e tudo. Todo esse processo tem que aprender. E as pessoas, às vezes, não querem continuar isso. Se dá o trabalho de fazer isso porque elas não acham que aquilo não vai dar. É óbvio que não vai ser de hoje para amanhã que você vai ter um e-commerce que vai vender 10 pedidos. Não existe. Muito bem, este Mauro Tidel que já vai me prometendo aqui que volta aqui no Café Missioneiro. Nós estamos em cima da hora, eu só quero dar 2 recadinhos rápidos, indicando 2 notícias, no mínimo curiosas, que estão no nosso site desde a manhã de hoje. Um é um vídeo que já circula há algum tempo, mas que não foi visto por muita gente, que é como os políticos fazem uma propaganda eleitoral. É uma fórmula, uma receita de como fazer um horário político com todas as letras. É absolutamente impagável e muito engraçado. E tem até um jingle cantado e tal. Apreciem com nenhuma moderação. E lembrem-se que isso é um processo, também pode ser chamado de como os políticos enganam os eleitores. Outro, bem nessa linha, já que nós estamos num período pré-eleitoral, temos uma notícia no mundo NH de um político chamado, não poderia ter outro nome, Hilário Ramírez Villanueva. Esse mexicano foi prefeito de uma localidade lá, no povoado de San Blas, na costa do Pacífico, no México. E tem um vídeo do cara lá dizendo que ele roubou, admitindo que ele roubou. Só que ele diz que ele roubou, mas roubou bem pouquinho e que aquilo não faria diferença. Esses detalhes estão também em vídeo no site da Novos Horizontes. Um conteúdo que é de entretenimento, porém para nos fazer pensar. Muito boa tarde, eu volto amanhã. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.